irmãos? Vamos dar prosseguimento a Mateus 4, né? A gente começou, a semana passada fomos agraciados, né, com a palavra da pastora. Vamos dar continuidade à tentação de Jesus, ok? Mateus 4, vamos reler o texto. Hoje vou tentar falar especificamente da tentação, né, e não da ida. Se bem que vou dar um toque na ida também. Amém? Deu aí? Mateus 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembra, irmãos, que sempre que Espírito está em letra maiúscula é quem, irmãos? Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira provação. Respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Era a torre mais alta do templo, ok? E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e a eles te tomarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Salmo 91, o diabo está falando, ok? Está repetindo. Jesus lhe respondeu. Então Jesus responde a essa segunda tentação. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira e última tentação. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Versículo 9. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E aí Jesus responde no verso 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só, tem só ali não, tem, e só a ele servirás. Versículo 11. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amém, irmãos? Pai, te dou graça por esse texto, pela riqueza desse texto, pelo conhecimento que tu tens me dado a respeito disso, que eu possa ser sábio o suficiente para passar aos irmãos, para nos prepararmos para esses confrontos inevitáveis que temos em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, como eu disse semana passada, esta tentação foi uma condição. Bota lá de volta o verso 1, Cami. Foi algo proposital, irmãos. Não foi essa ida ao deserto para enfrentar Satanás, irmãos. Não foi por uma desobediência de Cristo, nem tampouco um descuido dos pais, né? Os nossos filhos, às vezes a gente perde num lugar alguma coisa, eles caem, fazem uma arte, né? Mas não é nada disso aqui. Não foi nenhuma desobediência de Cristo. Deus não está lá no céu dizendo: meu Deus, o que ele foi fazer lá? Não. Isso ele fala pra gente, né? Às vezes a gente se mete nos desertos da desobediência, e aí Deus olha pra gente e diz: meu Deus, mas o que ele está fazendo lá? Mas não foi o caso aqui. Então não foi uma questão de desobediência, nem uma questão de descuido de Deus, tá? Foi algo proposital, com o propósito, irmãos, de edificação, de amadurecimento da pessoa do Senhor Jesus, irmãos. Deixa eu não me perder aqui. Isso. Pastor, mas Jesus precisava desse amadurecimento? Sim, a parte humana de Jesus, sim. Irmãos, para nós entendermos a complexidade da vida de Jesus e por que ele é o único digno de honra e louvor, e por que ele foi o único digno de ir para a cruz, nós precisamos entender algo que é extremamente difícil. É entender que ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele também continuava sendo 100% Deus.
Como sempre digo para vocês, irmãos, ele não nasceu de Maria recitando um salmo. Ele nasceu chorando, irmãos. Como toda e qualquer criança. Já pensou? Ele sai lá de Maria lá e diz, eis que eu te digo, varoa. Maria morre ali, irmão. Não, ele nasceu como uma criança normal, como os nossos filhos nasceram. Tá? Então você tem... A cruz começa a fazer sentido, irmãos, quando você Você já pensou se a Laura, eu sei que é a Laura. Se a Laura sair falando, o que você vai falar? Vai sair correndo, né? Então Jesus também não nasceu falando. Ele não nasceu profetizando, ele nasceu chorando, irmãos. Ok? Então a cruz ela só faz sentido se você não perder essa referência de que ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele precisou, irmãos, desse período de amadurecimento também. Irmãos, nada na vida de Jesus é por acaso. Por que ele começa o ministério profético, irmãos, com 30 anos? Por quê? Porque é uma idade que nós estamos... Eu não estou dizendo que o jovem não pode ser uma bênção na mão de Deus. É claro que é claro que pode, e é claro que deve. Mas um homem de 30 anos tem uma maturidade que um jovem de 18 não tem. Sim ou não? Lembra quando você tinha 18? A gente tinha força, né, Dor? A gente tinha vitalidade, a gente passava, né, a noitada na balada e trabalhava um outro dia, né, normal, o dia inteiro, porque a gente tinha força, mas não tinha cabeça, ou se tinha, não usava, né? Meu filho, que idade você tem mesmo, filho? Esqueci. Fala. 20? Ah, já passou um pouquinho. Mas ainda diz, 18 anos, já notou que todo mundo sabe tudo com 18 anos? Já notou? A parte dos conselhos lá em casa é sempre com a pastora, é sempre com a mãe, né? Então a mãe ia dar um conselho para ele, eu sei, mãe. Não, ele não sabe. Porque com 18 anos a gente não sabe. A gente pensa que sabe. Não é, Angélica? Você não teve 18 uma vez? Faz tempo, né? Mas teve. Né? E você era mais imaturo quando? Mano, faz um seguro de carro com 18 anos para ver o valor. Agora, um senhor de 35. Como chama 35? Média idade, meia idade. Qual que é o seguro mais caro? Do jovem, por quê? Porque ele não tem cabeça. Porque ele pensa que ele pode tudo. Irmãos, a estatística de acidente, isso é estatística, ok? O número maior de mortes no Brasil, você sabe de que idade é? Dos 20 aos 24 de trânsito. Aí um cara de 40, você tem 40, Doug? Oh! Ele olha para trás e vê 2 filhos no carro. Com 18, meu irmão. Com 18 é caixa de som. Buf, buf, buf. Aquele troço. Então, por que os apóstolos tinham mais ou menos a mesma idade de Jesus ali, irmão? Maturidade. Então a maturidade, irmãos, na caminhada cristã, ela é fundamental. Entendeu? Então, esses períodos, irmãos, de provação, serviram também para Jesus amadurecer, ok? Faz todo sentido. E como Jesus é o nosso... Agora preste bem atenção. E como Jesus é o nosso padrão de vida, o nosso modelo de vida, ou deveria ser pelo menos, tudo que aconteceu com ele, acontece conosco também. Concorda comigo? Então, irmãos e irmãs, constantemente, o próprio Espírito Santo vai nos conduzir a esses períodos de tentação. Para quê, irmãos? Para gerar em nós o mesmo amadurecimento, não mais físico agora, mas também espiritual. Ou vai me dizer você que o período que a gente mais amadurece é na dificuldade ou é na tranquilidade, irmãos? É na dificuldade. Concorda comigo? Nós somos forjados, irmãos, na dificuldade, não quando está tudo tranquilo. Irmãos, se você for, por exemplo, na nossa cidade, quando a gente morava no Rio Grande do Sul, a gente tinha uma cidade lá que era chamada a capital
regional dos costumes, né, chamado Estância Velha. Já ouviram falar desse lugar? Não, né? Mas ela era conhecida na localidade ali por ser um local de curtimento de couro, né? Porque se não sabe, né, irmãos, a maioria, pelo menos, dos sapatos, né? Hoje não tem muito, né? Mas os sapatos, tinha muito sapato de couro, né? Mas você não pode pegar uma faca e ir no campo, irmãos, e querer tirar um pedaço lá do boi lá para fazer um sapato. Primeiro você vai arrumar uma briga com o boi, que eu acho que ele não vai concordar. Mas ainda que o boi esteja morto, né? Você não pode ir lá cortar um pedaço do couro e fazer um sapato. Por quê? Porque não vai dar certo. Porque o couro precisa passar por um processo chamado curtimento. E esse processo de curtimento, ele é interessante, irmãos. Porque ele deixa o couro extremamente flexível, ok? Mas extremamente forte. Por isso que quem tem um sapato de couro de verdade, não essas imitações, mas quem tem um sapato de couro de verdade, o que acontece? Com o passar do tempo, a sola vai embora, né, irmão? Mas o couro em cima fica. Quem tem, não sei se você chegou a ter alguma, mas quem tem uma jaqueta de couro de verdade, né? Você pode pegar um cigarro e ela queima ou não queima? Não queima. Por que ela não queima? Porque o couro passou pelo curtimento, passou por todo um processo de preparação para que ele pudesse ser usado. Estão entendendo o que eu estou falando? Deus precisa de gente de couro curtido. Homens e mulheres que sejam fáceis de moldar, mas que ao mesmo tempo sejam extremamente resistentes quando postos em uso. Você entende, irmãos? É isso. É dessa gente que Deus precisa. Deus constantemente chamava os judeus de homens e mulheres de dura cerviz. Você sabe o que é isso? Pessoas que não se curvam. Um homem e uma mulher de dura cerviz está sempre assim, ó. Não são flexíveis. Não dobre isso aqui. Você lembra quando você levava um xixi do professor? Aquele tempo, né? Hoje, né? Hoje os alunos diziam assim, eu não concordo. Né, Will? Mas quando eu estudava, quando a gente levava um xixi do pastor Leonardo, nunca me esqueço aquele homem, o máximo que a gente podia fazer era curvar a cabeça e tremer as perninhas. Fazer assim, ó. Homens de dura cerviz, entendeu? Homens que hoje, infelizmente, a realidade, né? É aluno que bate um professor, que ameaça o professor, que... Não é assim não? Estão inventando coisa? Não, né? Então, nós precisamos ser esses homens e mulheres flexíveis, mas ao mesmo tempo resistentes. Então os tempos de luta, os tempos de prova servem exatamente para isso, ok? E Jesus deixou isso bem claro. Bota lá, Camila, João 16:33. Eu acho que é isso. Bota lá. Você sabe que de João 14, agora escuta só o que eu vou dizer antes disso ali. João 16:33. Depois a gente volta aqui. Você sabe que, acho que eu já falei uma vez para vocês, mas de João 14, irmãos, escuta aqui, ó, de João 14 até João 17, são 3 capítulos exclusivos para a igreja, tá? João 14 até João 17. João 17 deu um problema técnico ali, irmãos. João, viu? Ah, tá. É isso mesmo. Olha bem para mim. Olha para mim aqui, ó. De João 14 até João 17 só tem igreja ali. Judas não está mais. Fariseu não tem. Saduceu não tem. A multidão não está. Quem está naquela mesa? João 14 até João 17 é celebrada na mesa da Páscoa. Quem está ali? Jesus e os 11 discípulos. Ok? Você tem que mentalizar isso. Por isso que de João 14 até João 17 é para a igreja. Tá? E olha o que ele diz em João 16:33. Ele está falando para aqueles 11. Ele diz assim, eu disse essas coisas, ele dá uma lista de coisas lá, tá? Para que em mim vocês tenham paz.
neste mundo, vocês quem? Eles e nós. Vocês, pode ser que vocês tenham aflições, é isso? Não, ele está dando uma afirmativa. Olha, vocês terão aflições. Ó, contudo, o que é contudo? Apesar disso, tenham, a minha versão diz, bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão ter alguns perrengues. Eles tiveram. Mas vocês fiquem tranquilos, porque eu vou estar com vocês o tempo todo. E vocês têm que lembrar que ele está falando para homens e mulheres que simplesmente abriram mão de tudo para estar com ele. Irmãos, de João 14 até João 17, eles estão celebrando o que lá, irmãos? O que eles estão celebrando? Pelo amor de Deus, hein? O que eles estão celebrando de João 14 até João 17? A Páscoa cristã. Então aonde eles deviam estar? Na família. Com quem se celebra a Páscoa, irmão? Mas por que eles estão aqui? Eu não estou depreciando o valor da família. Aliás, a Bíblia fala constantemente no valor da família. É bom ter uma família, é excelente ter família. A Bíblia orienta o tempo todo a você manter a comunhão com a família. Ok? Mas eu estou tentando mostrar para vocês o nível de comunhão que esses homens andavam. Estou tentando apontar algo para vocês. Eles abriram mão de tudo, irmãos, para estar com Cristo. Para celebrar a Páscoa com Cristo. Abriram mão da família, abriram mão. Lembra da pesca maravilhosa lá, irmão? Eles abriram mão de tudo. Esses homens passaram ao relento várias noites com Jesus. E ainda assim, Jesus olha para eles naquela mesa, onde estão só os íntimos. E ele diz, olha, vocês vão ter aflições. Entendeu? Então, o que nos difere, irmãos, não é a ausência de luta, mas como nós nos portamos com a luta. Porque eu não posso perder isso aqui, para que em mim vocês tenham paz. O que é ter paz, irmãos? Em algum momento, acho que é João 14, um pouquinho antes, João 14, 27, vou chutar. João 14, 27, bota ali. 16, 27. Um pouquinho antes, bota 16, 27. Não lembro agora. Mas em algum momento de João ali, ele diz assim, olha, eu não deixo a paz como o mundo a dá. João 14, 27, eu estava certo a primeira vez, Camilo. João 14, 27. Olha ali, ó. Eu não deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O que ele está falando? A paz do mundo, ela é absolutamente circunstancial. Certo? Quando o Claudio está com muito serviço, conta bancária, né? Aquele cartão do Itaú. Como chama? Aquele top do Itaú, como é? Black? É, esse negócio aí. Quando tá o limite lá em cima, a Diana não tá gastando muito, né? Então, o Clori tá. Mas, essa é a paz do mundo, quando tá tudo certo. Mas aí, de repente, as coisas, vem o vento, vem a chuva, o que acontece? Então, essa é a paz do mundo, a circunstância já não. Agora, a paz de Deus, ela é diferente. Ela independe da circunstância. Pode estar o cartão lá, não sei das quantas, né? Ou pode talvez nem ter cartão. Porque nós temos que compreender o que nós cantamos. Ainda que Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça. Se não der flor, não tem fruto, é isso? Então, não tem uma perspectiva imediata. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Não tem fruto. Ainda que o produto da oliveira minta. É uma praga, parece que dá, mas não dá. Sabe que quando dá aquela praga na lavoura que espiga as coisas e não dá? É isso, o fruto da oliveira minta, é isso. Ainda que o campo não produza mantimentos. O que é isso? Seca. Qualquer coisa nesse sentido. Campo não produz mantimento. Ainda que as ovelhas sejam exterminadas. E não haja gado nos currais. Acabou tudo, irmão.
O que Abacuque diz? Vai na farmácia e compra Rivotril. É isso que ele diz? Não! Ele diz, todavia. O que é todavia? Contudo, eu fazer o que, irmãos? Me alegrarei no Senhor. Ele vai além disso. Exultarei. Pesquisa no Google o que é exultar. O Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. E me faz andar altaneiramente. Isso é um cara curtido. Isso é um cara de couro curtido. Vocês entendem? Ele é flexível, ele se curva a Deus, mas no entanto, ele é forte, ele é extremamente forte, como um sapato, como uma jaqueta de couro que passou pelo processo correto. Então o processo de Deus para a nossa vida não é para destruição, mas sim para edificação. Entende isso? Então as circunstâncias de dificuldade, irmãos, que surgem para nós, não é para nos destruir, mas para nos fortalecer. Para curtir o nosso couro. Ok? Entende isso? Então por isso que Jesus teve que passar ao deserto, por isso que nós precisamos passar, ok? Deixa eu ver se era isso como introdução. É isso, tá bom? Então agora vamos falar especificamente sobre as três áreas, especificamente sobre as três áreas na qual Jesus foi tentado por Satanás, ok? Primeira área está ali no versículo 3, né? 4, 3. Tá. 4, 3. Satanás chega assim para Jesus. A primeira área, irmãos, na qual Jesus foi tentado foi a área da carne. Tá? Aqui, ó. Mateus 4, 3. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a primeira tentação de Satanás em relação a Jesus foi aonde, irmãos? Foi no imediatismo, foi na necessidade mais básica de um ser humano, que essas nossas necessidades diárias, né? Porque, irmãos, Jesus estava 40 dias sem comer, irmãos. Então a barriga dele devia estar daquele jeito, né? E Satanás chega para ele com uma proposta muito... Olha a sutileza de Satanás, irmãos. Olha como ele é. Por isso que Paulo diz para tomar cuidado com os astutos ardis de Satanás. Ele chega exatamente na necessidade imediata de Jesus. Ele está acompanhando o jejum o tempo todo, irmãos. Jesus está lá para enfrentar ele. Aí você imagina, irmão, 40 dias sem comer. O cara está azul de fome, né? E Satanás chega com uma lábia, irmão. Satanás é esperto, irmãos. Você vê isso desde o Éden. Olha com a sutileza com que ele engana Eva. Distorcendo. Satanás é perito em distorcer a Escritura. Em criar o que ela não disse. O que ela não disse. Em tirar o sentido das coisas da Escritura. Ah não, pastor, mas Satanás enganou Eva porque Eva era da colônia, era bicho do mato. Talvez se você desse um celular para Eva, ela não ia saber mexer, eu concordo com você. Mas eu acho que ela sabia de coisas muito mais profundas do que nós. Eu acho que se nós pudéssemos fazer aqui um exercício de imaginação, né? Se nós pudéssemos trazer Eva para cá hoje, 2020, né? Talvez ela se impressionasse, né, com as nossas tecnologias, né? Vocês têm esse negócio aí, não sabia o nome, né? Vocês têm esse negócio que aparece gente legal. Talvez ela se impressionasse, né, com coisas assim. Mas se ela nos transportasse, se nós fizéssemos o caminho inverso agora, ok? Tá entendendo? Se ela nos transportasse para lá, antes da queda, quem que ia ficar mais impactado, irmãos? Fala sério. Quem que você acha? Nós, irmãos.
Porque nós nunca presenciamos o que esse casal presenciou. Ah, sim, nós temos a tecnologia, nós temos os e-mails, os softwares, sei lá mais o quê. Mas nós não temos mais o contato da eternidade. Nós não temos mais a visitação diária de Deus. Então, o que ia ser mais impactado pelo mundo? Você entende, irmãos? Então, amados, Satanás enganou Eva não porque Eva era da colônia, porque Eva não tinha um e-mail, porque Eva não sabia digitar no celular. Ele enganou um ser humano absolutamente perfeito. Ele enganou um ser humano que tinha uma comunhão íntima com Deus. E Satanás conseguiu entrar ali e fazer a única coisa que não podia. Então ele não é, eu não estou aqui não tecendo diabo, coisa nenhuma, ele não é. Então ele não é burro, ele não é otário, ele não é nada. Tanto é que ele vai se assentar num trono aí, num período bem próximo, e as pessoas vão ovacioná-lo como um salvador. Só você olhar para a Escritura. Então nós precisamos ficar atentos a isso, ok? Como disse Paulo, aos astutos ardis, né? Então a primeira tentação de Satanás foi exatamente na carne. E eu vou dizer um negócio, irmãos, a nossa carne é um campo fértil para Satanás. Meu Deus do céu. Concorda comigo? Rapaz, a nossa carne, irmãos, é um depósito de pecado. Ela tende para tudo que é ruim. Irmão, quando Paulo diz assim, em algum momento, Paulo diz assim, em Coríntios, acho que é, em Romanos, não lembro, está na Bíblia, foi Paulo que disse. Quando ele clama assim, Senhor, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Lembra dessa expressão? Irmãos, ele não está ali com uma doença mortal. Ele está falando do corpo pecaminoso dele. Ele está usando uma expressão para dizer, olha, meu corpo, ele é ruim mesmo. Já notou como a tua carne tem preguiça de vir para o culto? Fala sério. Fala sério. Tem uma preguiça, a gente precisa arrancá-la do sofá para vir para o culto, não é verdade? Porque ela está ali. Entendeu? Por isso que a primeira tentação de Satanás é o imediatismo da carne. Jesus podia transformar o pão em pedra? Sim ou não? Podia. Mas não era tempo. Não era da vontade de Deus. Era uma tentação, nós precisamos discernir isso. Nem toda porta que se abre para nós é Deus abrindo, irmãos. Nem toda porta que se abre é Deus abrindo. Satanás abre um monte de porta, sempre abriu. Sempre abriu. Abraão teve encontro com ele, irmãos. Não, antes disso Jesus tem encontro com ele. Depois ele tem encontro com o rei de Sodoma. E ele diz para Abraão, ó, fica com as riquezas, fica com o imediatismo, me dá as pessoas para mim. Desde sempre ele tem as mesmas estratégias. Então a primeira tentação de Satanás é na carne. Eu vou dizer um negócio, a tua carne é um perigo para você, irmão. É um perigo, Doug. Isso aqui é um perigo. A gente tem que esmurrar ela, irmão. Concorda comigo? Hã? Não aqueles lá de Elias, né, irmão? Não é nesse sentido que eu estou falando, ok? Mas Paulo diz assim, em algum momento Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele, mas não é que ele dava soco nele mesmo, não. É no sentido espiritual, ele estava tendo entendimento da situação, ok? Deixa eu te contar algo sobre a carne. Cadê a Jé? A Jé saiu? Tá lá. Eu quero que você escute isso. Eu vou contar o testemunho de um pastor sobre a carne. É um pastor, irmãos, na verdade é um profeta, é um homem muito intenso em Deus, um homem de experiências espirituais, irmãos, é um negócio, cara. E um dia esse pastor, esse profeta, ele estava no hospital esperando alguém que ele tinha ido visitar, não lembro dos detalhes, não importa, o importante é a essência. Ele estava naquele saguão de espera ali, esperando alguém, né? Olha, saguão de espera para esperar. Então, ele estava ali aguardando uma pessoa. E aí, passa por uma porta assim,
uma moça amparada ainda pelos enfermeiros, alguma coisa assim. Uma moça, ele falou assim, com um rosto muito lindo, resplandecente, assim, um cabelo assim, sabe, maravilhoso, sabe? Sabe assim quando Deus tira alguém para ser bonito? Sabe como é que é? Como é que é ali? Sei, de sabe. Então, aquele pastor, aquele profeta olhou para aquela moça assim, aquele rosto reluzia. Sabe? Uma alegria assim, só que ela não tinha pernas. Ela tinha ido no hospital colocar próteses para poder caminhar, né? E aí a família está lá aguardando ela e eles se abraçam, né? Eram crentes, irmãos. Eles se abraçam com aquela moça, uma moça muito jovem ainda. Ele não perguntou, e eu também não sei se foi um acidente, se foi algo assim. Eu sei que a moça não tinha pernas, era muito jovem, linda, 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 mas não tinha os membros inferiores, né? E a família abraça aquela moça e coisa e tal. Muito bem. Mas sabe quando você olha para uma coisa e acha assim que aquilo não está certo? A gente pode até não falar, mas a gente acha, está faltando alguma coisa aí. Né? E aquele profeta que ele passou foi para casa com isso, com aquele quadro. Chegou a pessoa que ele estava esperando, ele foi-se embora, e coisa tal. Ele não conhecia a moça, não sabe o nome, nada. E aí, dias depois, não lembro assim bem, dias depois ele está no momento de oração. E vem aquele quadro, daquela moça com aquelas próteses de novo na mente dele. E aí o que acontece, irmãos? Ele começa a orar por aquela moça. Deus faz um milagre na vida daquela moça, faz, né? Porque ele, na cabeça dele, ele achou que aquelas próteses não estavam condizendo com a Escritura. Porque como nós pregamos aqui, Deus é um Deus de milagres, não é? Você crê assim, não? Então aquele profeta pensou assim, não, mas está faltando um negócio ali. E ele começa a orar por aquela moça, mesmo sem saber o nome, mesmo sem saber a história. Ele começa a orar por aquela moça e coisa e tal. E de repente, uma coisa muito intensa, um homem de oração, um homem de monte, é um profeta dos poucos do Brasil. E ele sofre o que a Bíblia diz de arrebatamento. Quando ele está orando, irmãos, ele sofre o que a Bíblia chama de arrebatamento de espírito. E aqui eu quero abrir um aspas. Não tem nada a ver com doutrina espírita. Cada um no seu quadrado. O que esse profeta viveu ali, tá? É o mesmo que João viveu na ilha de Patmos. Ele foi arrebatado em espírito para o céu. A carne mortal ficou preso. Porque ele estava preso em Patmos. Certo? É uma cadeia Patmos, não é um spa. Uma cadeia, ele está preso. Mas o espírito dele vai ao céu, onde ele recebe o livro de Apocalipse, ok? Paulo também descreve isso em Coríntios. Ezequiel descreve, o profeta Isaías descreve, mais um monte de profeta, Zacarias descreve, um monte de profeta descreve essas experiências espirituais. Eu nunca vivi isso, irmãos. Quem sabe um dia, né? Antes de Jesus voltar, se bem que eu quero mesmo é subir, mas tudo bem. E esse profeta, então, ele viu o corpo dele lá na igreja, né, estendido, e ele é levado por um anjo até o céu. E aí ele descreve, tem um anjo com ele, né, e aí ele descreve algumas coisas assim que ele viu lá. Eu não lembro assim bem, mas eu me lembro desse detalhe agora. E aí ele percebe assim que no canto, num canto não, né, num lado do céu assim, daquele tipo um anfiteatro, era uma coisa assim, irmãos. Tinham umas moças dançando. Gente, tem dança no céu. E diz que é assim, conforme elas dançavam, tinham uns tecidos muito longo e eu não curto, não sei muita dança assim, não vai dar certo. Mas conforme elas dançavam aqui, esses vestidos, eles, como chama assim? Revoavam, longe. Claro, eles estão na eternidade, ok? Eles, sabe? Diz que era uma coreografia assim, linda, 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 linda. Uma coisa assim que ele nunca viu. E aí o anjo aponta, porque ele está vendo aquilo, eu disse, estou. E aí o anjo pergunta, você conhece alguma delas? Elas estavam distantes, assim, ele só via os tecidos, assim, viam que eram moças, né?
E aí o anjo pergunta para ele se conhece alguém dali. Ele diz, não, está muito longe, não consigo ver. E aí nisso uma moça se aproxima. E no que ela vira assim, eu te pergunto, qual é o rosto que ele vê? O rosto resplandecente do hospital. E aí o anjo disse, esta moça está sendo guardada para este momento. Você entende o sentido, irmãos? Talvez se aquela moça tivesse as duas pernas. Porque tem muita gente com duas pernas e dois braços fazendo tudo que não deve. Concorda comigo, não? Então o anjo disse, essa moça está sendo guardada para esse momento. Por isso é que ela tinha um rosto resplandecente, mas um corpo, no nosso entender, imperfeito. Porque a nossa perfeição, ela vai ser celestial. Por isso que o corpo vai passar por um processo total de transformação. Então toma cuidado com a tua carne, mas toma cuidado com o imediatismo. É a primeira área que Deus vai nos tentar. Irmãos, coisas pequenas. Você já viu alguém dizer assim, fulano tropeçou num muro. Não dá, né? Mas quantas vezes você já viu, fulano tropeçou num tijolo? A gente começa tropeçando, irmãos, em coisas pequenas. Eu tenho certeza, diante do altar, eu digo, semana que vem você não vai ouvir nenhum escândalo sexual sobre mim. Sabe por quê? Porque eu sei como eu estou hoje. Porque o adultério de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nunca é assim de uma semana para outra. Eu vou decidir adulterar. Não. Hoje eu acordei ruim, eu vou adulterar. De uma semana para outra você decide comprar um carro. É diferente. Mas adultério não. É algo que vai sendo gerado em coisas pequenas. Um dia um olhar diferente para uma moça. Entendeu? Aquilo fica. Satanás, opa. Oiô. Ninguém é adultério. Começa em coisas pequenas. Coisas miúdas. Um dia vai lá e acessa uma coisinha no celular. Começa assim. Ninguém começa em coisa grande. Nenhum pecado começa em coisa grande. Por isso que Satanás ofereceu, transforma essas pedras em pão aí. Qual é o problema disso? Todos. Na lógica humana nenhum, né? Mas na lógica de Deus, todos. Entende o sentido? Segundo sentido, irmãos. Segunda tentação. Meu Deus, preciso correr. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos darás ordem a teu respeito, e a eles te tomarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa segunda tentação aqui, irmãos, diz respeito à tentação da alma. Primeira tentação da carne. Segundo, nós somos seres triconomistas, ok? Não é economista, é triconomistas. Nós somos corpo. O que é o teu corpo, irmão? Alma. O que é a alma? É o compartimento ali dos sentimentos, ok? A alma e o espírito, que é a parte eterna. Então a primeira tentativa de Satanás desvirtuar Jesus foi na carne, foi no imediatismo. A segunda tentativa foi na alma, foi nos sentimentos. Porque qual é a jogada de Satanás? Ele levou Jesus a um lugar, tinha parece que 200 metros de altura, aquele pináculo. Ele disse, te joga daqui para baixo. Porque a Bíblia diz que se tu te jogar, os anjos vão te amparar. Isso que a Bíblia fala isso no Salmo 91, de fato. O que ele está fazendo? Ele está distorcendo a Escritura de novo, irmãos. Ok? Ele está dizendo assim, teu pai não vai te desamparar. Teu pai não vai, né? Irmãos, como Satanás joga com as nossas emoções. Como Satanás atenta contra as nossas emoções, de nos sentirmos desamparados, de nos sentirmos sozinhos.
Irmãos, 70 milhões de brasileiros, escuta isso, 70 milhões de brasileiros estão com depressão, ou caminhando para ela. 70 milhões, você sabe o que é isso, irmãos? 70 milhões, estimativa da OMS. Ah, pastor, isso é fake. Sim, tudo que é contra nós é fake, né? Não, é verdade. 70 milhões de brasileiros estão com sintomas de depressão, ou caminhando para ela, ou já na depressão. 1/3 da população brasileira. E o que Satanás mais assopra nos ouvidos dessas pessoas é: você está sozinho. Não tem ninguém para te ajudar. Você está sozinho nisso. Você vai se arrebentar. Não tem jeito. Não tem jeito para você estar vivendo. Por que, irmãos, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil? Eu não estou falando do Iraque, não estou falando do Irã, não estou falando da Síria, estou falando de Brasil. Terra Brasilis, Brasil. A cada 45 minutos um brasileiro tira a sua vida, porque dá ouvidos a isso. E fora os que tentam e não conseguem. Então Satanás está entrando na alma delas. Elias, irmãos, ele expressa todos os sinais, o profeta Elias expressa todos os sinais de uma pessoa depressiva. Lembra? Que primeira coisa que ele faz, ele se isola, ele entra onde, irmãos? Uma caverna, vou entrar na caverna de Elias, tudo escuro, caverna é sempre escuro, irmão. Ó, tchau. O que acontece aqui, irmãos? Eu estou suscetível a tudo. Porque quem está aqui comigo? Deus? Depende. Na visão de Elias, não, porque onde está Deus na visão de Elias? Olha lá na escritura, onde está Deus? Deus está fora, porque a pergunta de Deus é: Elias, que fazes aí dentro? Então se ele está perguntando se Elias, se ele está perguntando o que Elias está fazendo lá dentro, é porque aonde estava Deus? Fora. Então a pergunta que Deus faz para Elias: o que está fazendo aí dentro? Quem mandou você entrar aí? O depressivo, a primeira tentativa do depressivo é se isolar, não é verdade? Sim ou não? Quem já passou por algum sintoma de depressão sabe. Sabe quando você levanta e diz: hoje não quero ver ninguém? Olha. Porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que fomos projetados por Deus para sermos seres sociáveis. A gente precisa gostar de gente. Entendeu? Gostar de cachorro é bom. Um dia eu vi uma frase num carro assim: quanto mais conheço as pessoas, mais eu amo meu cachorro. Errado isso. Entendeu? A gente não foi feito para amar cachorro. A gente foi feito para amar gente, porque Deus não morreu por cachorro, Deus morreu por gente. Então tem que amar você, irmão, com todas as suas imperfeições. Você tem que me amar com todas as minhas imperfeições, e é assim que vai. É desse jeito. Porque é um princípio eterno. Então o primeiro sintoma de Elias de depressão é isolamento. Não quer ver ninguém. Não quer receber ninguém. O segundo, a segunda impressão de Elias, depois você lê lá com mais calma, é: eu estou sozinho, só eu sobrei desse profeta. Era verdade isso? Não. Mas o depressivo, como ele está enclausurado, Satanás coloca na cabeça dele que ele está sozinho. Você já lidou com uma pessoa depressiva? A família toda está tentando ajudar, não está? Sim ou não? Mas o que ela diz? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém olha por mim, estou sozinho. Não. Isso é sintoma de depressão. Às vezes tem um monte de gente movendo um monte de coisa para tentar ajudar. Alguns certo, outros errado, mas estão tentando. Mas o depressivo não consegue ver isso. Elias fala isso: Senhor, eu estou sozinho, só eu sou esse profeta. Aí Deus diz: ih, meu filho, você está muito enganado. Tem mais 7.000 profetas que eu estou guardando para mim. Deus fala para ele. Mas o depressivo, ele se vê como? Sozinho. Não, ninguém se importa comigo. Essa é a frase padrão do depressivo: ninguém se importa comigo. Às vezes o pastor vai lá toda semana, né? Mas, ninguém se importa comigo. Então isso é um sintoma de depressão. Então é o Satanás atacando a alma, atacando os sentimentos. Por isso que a segunda tentação de Satanás é exatamente no sentimento de Jesus. Entendeu? Glória a Deus.
E a terceira e última tentação de Satanás, irmãos, é no espírito. Né? Lá, versículo, eu vou encerrar com isso. Versículo 8, né? Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse. Agora preste atenção no versículo 9. O 9 está ali, não? Ó. E lhe disse, isso aqui é Satanás que está falando. Todas essas coisas te darei se prostrado. O que é prostrado? Ajoelhar. Me adorares. Ele está tentando o que, irmãos? Fazer Jesus pecar no espírito. Estou ponderando as palavras aqui para falar da forma mais adequada possível. Mas aqui, irmãos, neste ponto é que entra a idolatria. Porque, passa agora a resposta de Jesus à proposta de Satanás. 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Como Jesus sabia que eram 3 provações, ele disse, agora deu. Até aqui. Por isso que ele diz, vai. Jesus já sabia, bom, já me tentou na carne, não quis, com o pão, não quis. Já me tentou no sentimento, não deu certo. Então ele foi para a última tentativa. Jesus sabia disso, é claro. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Tu adorarás, ele está citando a Bíblia, ao Senhor teu Deus e só. O que é a palavra só, irmãos? Nada mais, irmão, não precisa de faculdade, não precisa de curso de teologia, não precisa nada. Qualquer, e não é ofensivo, qualquer semi-analfabeto sabe que a palavra só significa só. Então, se eu presto um culto, se eu me prostro a qualquer outra coisa que não seja a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa de Deus, ou a pessoa do Espírito Santo, se eu saio da Trindade e presto um culto ou me prostro a qualquer outra coisa, eu estou rompendo com esse mandamento. Eu estou cedendo à terceira tentação de Satanás. Você entende o quão perigoso é, irmãos? Então nós precisamos estar atentos. É claro, irmãos, que quem não tem o entendimento bíblico vai dizer, mas eu não adoro Satanás. Não, mas é que Satanás, o que ele faz? Claro que ninguém adora Satanás. É claro que as pessoas que vão viver debaixo do governo de Satanás, né? É claro que elas não vão ter o entendimento, a lucidez de que aquele cara, porque Satanás vai reinar como um homem, irmão. Ele não vai estar lá de rabo e chifre, se é que ele tem. Nós criamos esse folclore, nós criamos como se fosse um boi de mamão, como se fosse alguma coisa assim. Satanás é um cara vermelho, que tem rabo e chifre. Nós criamos isso, porque a Bíblia nunca descreveu Satanás dessa forma. Nós criamos isso. Como é que é o diabo? Pastor, o diabo é assim, ó. Ele tem chifre, ele tem um rabão, assim, com uma ponta, tipo um dragão. E aí, ele é todo vermelho, pastor. Dos olhos dele sai fogo. Não, nós criamos isso. Nós criamos isso. Não é essa figura, não é desse jeito que ele vai reinar aqui na terra. E ele vai reinar aqui na terra. Acredite você ou não. Espero que você acredite. Espero que você não faça parte desse governo. E não é como é o coisa que foi eleito lá? Me socorre, alguém? Como é o presidente dos Estados Unidos? Não é o John Biden. Não é o John Biden. Fica tranquilo. Não é esse. Todo presidente dos Estados Unidos, o anticristo chegou. Pronto, acabou. Não é ele. Ainda não. Ainda não. Entendeu? Não é? Fica tranquilo, irmão, não é ele. Fica tranquilo, porque se for ele, nós estamos tudo arrombados, nós perdemos.
Nós perdemos o arrebatamento, mas como ninguém sumiu ainda, as crianças estão tudo aí, graças a Deus. Então não é o Joe Biden. Porque todo presidente americano é o anticristo. O Trump até tinha cara, mas não era. Não era ele também, né? Então, mas nós precisamos, então ele vai reinar como ser humano. Só que vai estar todo encapetado, todo incorporado ali, né? Entendeu? Mas ele vai ser um ser humano. Ele vai reinar sobre as pessoas e ele vai pedir adoração. Tanto é que ele vai se assentar no templo reconstruído de Israel. O templo vai ser reconstruído. Por que o templo não pode ser reconstruído hoje, irmão? Quem sabe? Porque tem uma mesquita de Omar. Sabe quando você vê uma foto de Israel, você vê uma abóbada, não é cromada, dourada. Uma abóbada dourada em Jerusalém? Já viu isso? Alguma vez você viu? Pesquisa lá, bota lá no Google, mesquita de Omar. Vai aparecer uma abóbada cromada. Ali é o templo. Não pode ser... Pastor, por que não compra o terreno na esquina? Não dá. Não dá, tem que ser ali, porque aquele local... Você lembra quem comprou aquele local? Chuta. Quem comprou o local do templo? Ninguém? Vocês estão desbiblados. Isso, Davi comprou. Esse trem ali, irmãos, ó, aqui, ó, naquela abóbada, dá para coisar isso aqui? Ali vai cair, ó, escuta aqui, ó. Ali vai cair, quando a igreja não tiver mais aqui, espera. Ali vai cair um míssil, alguma coisa, vai explodir aquele negócio ali. E os judeus já têm tudo preparado, dizem as boas línguas, né? Porque as más línguas é uma coisa e as boas línguas. Dizem as boas línguas que eles já têm todo o utensílio, todos os utensílios do templo preparadinho, porque eles sabem que isso vai acontecer. Então é só destruir, é só um míssil, alguma coisa, alguma bomba, alguma coisa que vai cair ali, vai explodir aquele trem todo. E aí eles vão automaticamente construir o templo. Só que o que vai acontecer? O anticristo vai se assentar nele como Deus. Porque toda a intenção do diabo sempre foi ser adorado pelo ser humano. A rebelião do céu foi por causa do que, irmão? Eu sei, pastor, porque Deus comia uma coisa e os anjos comiam outra. Então Satanás ficou brabinho e... Não, é porque Satanás queria o local de Deus. Porque Satanás nem Deus não come. Quem come é a gente, né? E come bem, né? Não é uma questão de comer ou não comer. Era que Satanás queria adoração. Então toda espécie de idolatria é uma adoração a Satanás subjetiva. Já parou para pensar sobre isso? Isso é muito sério. Então essa foi a terceira tentação de Satanás. Ele tentou fazer Jesus se prostrar a ele. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem por que nós precisamos pregar o Evangelho? Porque muitas pessoas não têm entendimento disso. Quando Jesus, irmãos, quando ele começa a pregar João 14, ele começa com um assunto que deveria ser o tema de todas as igrejas evangélicas constantemente. Ele começa com a volta de Cristo. O começo da conversa é esse. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Eu estou indo para lá, preparar um lugar para vocês. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Esse é o princípio. Esse é o princípio da conversa da igreja. Todos os domingos isso aqui devia ser pregado, irmãos. Cadê a Rose? Todos os domingos isso aqui devia ser pregado. A volta de Cristo. Dinheiro é bom, irmãos? É. Eu gosto de dinheiro. Se você não gosta do teu, tá tudo para mim. Estou precisando fazer uma reforma na igreja aí. Estamos fazendo, graças a Deus, mas aí vai mais rápido, né? Então se você não gosta do teu dinheiro, pode dar para mim, eu vou saber usar. Então dinheiro é bom. Entendeu? Paz de espírito é bom, tudo é bom. Mas se nós perdermos a volta de Cristo, tudo isso vai ser secundário, tudo isso vai ser pequeno. Porque nós estamos aqui, irmãos, para esperar por Jesus Cristo. Nós estamos corrigindo o nosso caráter, irmãos, para esperar por Jesus Cristo. Nós estamos tentando ser pessoas melhores, irmãos, para esperar o Senhor Jesus Cristo. Para que quando Ele venha sobre as nuvens, Ele possa nos olhar e cumprir a promessa dele. Vinde, amados meus.
Entende? Então procura ser uma pessoa melhor, procura ser um marido melhor, procura ser uma esposa melhor, procura ser um funcionário melhor, um patrão melhor, procura ser fugiu agora a palavra. Um autônomo melhor, isso. Faça algo. Procura ser um aluno melhor. Isso tudo faz parte do caráter de Cristo em nós. Ok? Glória a Deus. Deus abençoe você, tua casa. Deus te dê uma ótima semana no nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos os de casa aí. Bem, querido, Deus abençoe você.